O nosso assunto de hoje vai ser didático e também histórico. Histórico porque a Vivian Trielli vai falar um pouco da viagem que ela fez para a Itália, hoje, mais precisamente, em Florença. Ela foi fazer um curso lá da história da arquitetura e vai falar um pouquinho para a gente o que ela viu lá. E também você vai ter uma prévia do que ela e o arquiteto Rodrigo Silva estão fazendo na Decor desse ano, São João Decor desse ano. Ô, Vivian, bom, você viu muita coisa legal lá, mas você escolheu falar dessa catedral porque foi, acho que, a principal lá de Florença mesmo, né? Sim, com certeza. Essa catedral que eu vou estar mostrando para vocês é a Santa Maria del Fiore. Ela é conhecida também como Duomo, que vem até do latim domus, que significa lar, então como uma representação do lar de Deus. E aqui em Florença a gente vai mostrar um pouco dessa região da Toscana, que é fortemente de origem greco-romana. Então, ela é uma região muito interessante para se estudar a história, é o berço da arquitetura renascentista. Né? Então, essa catedral, normalmente todas as catedrais de lá, elas têm em sua planta baixa um formato da cruz latina. E o que mais me chamou a atenção, que eu resolvi até tocar nesse assunto aqui com vocês, é com relação à iluminação natural. Então, todo o efeito que ela causava, e aqui a gente está falando de uma época de 1220, século XIII, então, assim, que essa luz natural, ela já fazia parte integrante desde da concepção do projeto arquitetônico, o que é muito interessante. Hoje nós temos, hoje não, desde mais ou menos 1960, nós temos a técnica da psicologia ambiental, que entrou dentro da arquitetura. E essa psicologia ambiental nada mais é do que o estudo do comportamento humano dentro do espaço, do ambiente utilizado. Então, a gente pensa que naquela época, ainda sem o conhecimento dessa técnica, mas já se havia uso disso, porque esse efeito que a luz causava era isso, né? Então, assim, mesmo antes desse conceito ter surgido, nós já tínhamos a visualização disso através dessas catedrais. Eu digo isso porque, assim, a catedral, normalmente, no seu corredor central, ela tinha uma luz que vinha de pequenas aberturas sobre esse corredor central, e isso fazia com que toda a igreja ficasse iluminada, a questão assim, da luz geral e difusa. Tem como... Então, aqui nós estávamos falando dessa captação da luz difusa no corredor central, que é da nave central, que são as aberturas que existem bem aqui assim nesse ponto. E como efeito tem em cima do altar principal a cúpula com uma abertura central. Então essa iluminação, ela cria um facho de luz que evidencia essa parte da igreja, né, da catedral. Então ela dá aquele efeito da grandiosidade de Deus perante o homem pequeno. Então toda essa questão de... Tudo tem, eles estudaram, né? Foi tudo estudado, não só pela luminosidade, mas também para dar o efeito que eles queriam. Sim, toda essa composição. Então, isso que é interessante, né? A parte da iluminação natural como parte já desde o início do projeto, você já pensando no efeito que aquela luz criaria para aquele espaço, para aquele fiel que estivesse ali. Então, é isso que a gente não entende, né, Vivian? Porque a gente vê tantas construções escuras, até casas mesmo, e as pessoas hoje não pensam nisso. E há tantos anos atrás, né? É interessante até dizer que essa igreja, ela é de 1224, o arquiteto que a projetou chama-se Arnolfo de Cambio, e depois a cúpula dela também, que é um grande marco para toda a Toscana, pela sua grandiosidade, é uma cúpula que ela tem 45 metros de diâmetro na base e uma altura de 114 metros. Então, ela foi criada pelo Brunelleschi em 1420. Pode ir passando as fotos, que daí você vai falando e vai passando para o pessoal ver a grandiosidade dela, né? Quanto tempo levou para ela ser construída? Então, 6 séculos. Então, ela demorou 6 séculos para ser toda construída. Aqui a gente está mostrando um pedacinho, né, desse efeito que no altar principal da iluminação natural faz. Aqui é a cúpula do lado de fora e aquele pedacinho do lado de dentro. Isso. Né? Aqui a cúpula também lotada de afrescos, é uma obra de arte mesmo, né? Porque eles projetavam não só a catedral em si, mas toda a parte de interiores também, né? Impressionante. E aqui também outra curiosidade é que nós podemos ter acesso aos desenhos originais da fachada, de todo o estudo do projeto. Então ela está disponível no museu em frente à catedral.
E é super interessante mesmo. São desenhos perfeitos, né? Desenhos incríveis, se pensar que naquela época, né, essa preciosidade toda aí e que a gente pode ter acesso. Né? Então temos também, além dos desenhos originais, também as maquetes físicas. Elas eram feitas em madeira, numa escala grande, até para que pudessem ser vistos todos os detalhes. É impressionante, é muito bonito. Então aqui temos... Esse ainda são os desenhos, né? Todos feitos à mão. Hoje a gente tem toda a tecnologia do AutoCAD, de outros desenhos. Não, aí ainda são os... Tudo em madeira. As maquetes todas em madeira. Todas. Então aqui, só para ter uma noção da escala, né? Olha o tamanho. E aqui também é só da parte de cima da cúpula. Eles fizeram várias maquetes, então. Olha a grandiosidade desses detalhes. Se pensar que demorou 6 séculos para ser realizado, né, esse trabalho, então houveram muitos estudos e todos eles com os desenhos à mão, as maquetes físicas. Então é impressionante. E sem a tecnologia que a gente tem hoje, né, de máquinas e tudo mais, né? Por isso que demorou. E olha como ficou. Você acredita que hoje, se fosse para construir uma igreja hoje, será que seria capaz de construir uma igreja com essa riqueza de detalhes assim? Hoje eu acredito que possa ser feito sim, num período de tempo até menor, em virtude da tecnologia que hoje a gente já tem, já domina, mas o que a gente estava conversando há pouco é que o arquiteto ele não era só arquiteto, ele era um artista, então talvez essa presença desse artista que fosse um pouquinho difícil nos dias de hoje, né, em virtude de todos esses equipamentos tecnológicos que acabam fazendo com que a gente se distancie um pouco do desenho à mão, por toda a praticidade e rapidez. Com essa riqueza de detalhes, talvez não, né, Vivian? Não, aqui foi todo feito em mármore, né, como a gente pode estar olhando ali pela foto. É uma igreja realmente muito detalhe, uma riqueza muito grande. E uma outra curiosidade também é que é possível você acessar a cúpula da igreja. Né? Tem uma escadinha assim de... É claro que você foi, né? Foi. Tem uma escadinha básica assim, de 463 degraus, mas vale a pena todo o cansaço, porque lá em cima a vista é maravilhosa. A gente tem aqui, né, uma noção um pouquinho do tamanho que é a igreja, perto de toda a região. Dá para andar em volta da cúpula toda ou não? Sim. É só um pedaço? Não, aqui em volta dela toda. A gente pode fazer a volta toda aqui também. Também aqui assim na cúpula. Aqui a gente tem um passeio interno para a gente poder ter uma noção mais próxima dos desenhos, dos afrescos internos da pintura. E depois aqui em cima do lanterninho, que a gente chama essa parte, aqui é que tem o acesso. Então a gente pode chegar até aqui em cima e tá tendo uma vista total da cidade. É muito bonito. Gente, e me fala uma coisa, curiosidades, né? Ali a cúpula, onde tem os desenhos, né? Em cima, como eles fizeram? Porque de que material é feito aquela cúpula por dentro? Então, são afrescos, são umas pinturas que são feitas na massa. Então, no momento que você está fazendo a massa fina para poder deixar ela lisinha, então é nesse momento que o pintor entra e faz os desenhos, né, que são chamados afrescos, porque realmente tem que ter Mas ela é iluminada, não é? A cúpula, ela deixa entrar luz natural. Sim. Aí como que é feito para entrar essa luz natural? Então, a luz natural, ela é obtida a partir dessas janelas redondas, né, que vão fazer aquela iluminação na cúpula mesmo. Então são essas janelinhas que dão. Eu achei que em cima fosse algum tipo de... Também tem um eixo central aqui que também permite a entrada da luz, e em volta aqui da cúpula tem todas as partes, são 8 partes, então tem 8 janelas em cada um desses gomos. Tem como você colocar a imagem interna da cúpula mesmo?
nossa matéria de hoje está diferente. A gente começou com a Vivian falando de um curso da história da arquitetura que ela fez na Itália, e agora a Vivian volta, junto com o Rodrigo Silva, que também é arquiteto, porque eles estão fazendo um projeto juntos para São João Decor desse ano. Eles vão fazer o quarto do casal. A Vivian é responsável pelo projeto e o Rodrigo responsável pelos materiais. Olha que legal. E a gente vai dar uma palhinha para vocês aí, fazer uma prévia do que vai ser esse quarto do casal em 3D. Vamos começar com a Vivian, né? Que começou fez o projeto, então. Então, a gente está participando dessa nova mostra, a terceira mostra de arquitetura e design de interiores, que vai acontecer lá em São João. Vai ser no período de 15 de outubro a 15 de novembro, vale a pena conferir, né? E a gente vai estar trabalhando, então, no quarto do casal. O evento em si, ele tem mais de 40 ambientes. O nosso ambiente, junto a eu, o Rodrigo e a Companhia das Cortinas, que é o nosso patrocinador, a gente vai estar no segundo piso, né? E a gente vai estar trabalhando essa parte de sustentabilidade também. Então, a ideia do nosso projeto foi aliar tanto a parte de estética, praticidade, conforto, também com essa questão da sustentabilidade. E aí o Rodrigo veio enriquecer o nosso projeto com a seleção de materiais que são, né, mais sustentáveis, né? Que esse era o nosso tema que a gente buscou trazer para vocês. Agora, fala um pouquinho do projeto mesmo. O que você pensou? Por que você pensou? O intuito do projeto foi aliar realmente esse conforto, bem-estar, dessa qualidade de vida que todos nós buscamos hoje, com a questão estética e também, por que não, pensar nos elementos de composição voltados para esse tema da sustentabilidade, né? Menos nocivos à natureza. Então, a ideia foi trabalhar realmente com textura, cor, como vocês vão poder visualizar, e sempre com essa ênfase em produtos menos nocivos à natureza. Legal. Agora, né, vamos falar com o Rodrigo, que, inclusive, como eu sempre digo, mas é bom a gente falar, né, Rodrigo? O Rodrigo ele se especializou em sustentabilidade. Então, é por isso que ele ficou responsável pelo material, né? Exato, isso mesmo, Sônia. E nessa escolha de materiais sustentáveis, né, eu sempre lembro todo mundo que nem sempre é possível você escolher um material que seja 100% sustentável, né? Então, o que a gente deve fazer sempre, você sempre tem a opção de escolher um material entre 2 ou 3 materiais que faça menos dano à natureza, né? E foi justamente isso que a gente procurou fazer nesse projeto, né, da São João Decor. Por exemplo, né, a gente fez uma análise dos tecidos. A gente tinha opção entre uma fibra natural, uma fibra sintética, né? E analisamos, né? No caso, o algodão e o poliéster, né? E às vezes vem à mente da pessoa, né? Uma fibra natural, ela é a mais sustentável, né? Mas até nesse caso mesmo, para quebrar um pouco esse paradigma, a gente fez uma análise das duas e no final das contas a fibra sintética ganhou, acabou fazendo menos dano, né, ao meio ambiente por vários fatores, né? Que a gente não conta só a questão do natural versus sintético, mas a gente conta desde a produção até o descarte, né, do produto. E outros materiais também, né, que a gente escolheu, por exemplo, os acessórios, né? A gente tinha a opção entre o aço escovado e o cromo, né? E acabamos decidindo pelo aço escovado, né? Porque o cromo não a contaminação do cromo nos corpos hídricos, né, na água, por exemplo, ela é diretamente relacionada com a atividade humana, né? Então, nesse caso, a gente vai tentar evitar esse material que a gente sabe que a quantidade de cromo na água é diretamente ligada. Então, quer dizer que abaixa os cromados, né? Vamos ao aço escovado agora. Aço escovado, bem mais sustentável nesse caso, né? Legal. E entre outros materiais renováveis também, como bambu, fibras naturais para os tapetes, né? Então teve muita coisa, uma análise muito grande, completa dos itens, né? E no final a gente fez uma economia assim para o meio ambiente, né, muito grande nesse quarto. E é só um quarto, né? E a gente na São João Decor. Imagina na casa toda, né? Imagina na casa toda. Então quem visitar São João Decor, ver os quartos, talvez na próxima edição vai ver os números, né, da economia. Mas imagina na casa toda, né? Sem dúvida. Agora, eu estou vendo ali que vocês trabalharam muito com madeira, não é madeira. O que é que dá esse efeito? É madeira sim, né? É madeira mesmo? Então, no caso da madeira, por exemplo, a gente optou por madeira de demolição. Tá. Então, nesse caso, mais ou menos, a gente deixou de usar uma matéria virgem, né? Matéria-prima, mais ou menos uns 200 quilos de madeira. E vale lembrar também que nem sempre você tem disponível esse tipo de madeira, né? Para você fazer sua casa, seus móveis, né? Então, buscar também por madeira certificada. Se a opção de madeira de reciclável não estiver disponível, né? Uma madeira certificada também é válida, né?
Tem mais alguma coisa que vocês queiram falar a respeito do projeto? Porque a gente tem que deixar assim, os elementos surpresa para quando a gente for lá. Porque, novamente, a Vivian vai se ciceronar a gente lá na Decor, juntamente com o Rodrigo. A gente vai mostrar não só a casa toda, como, é claro, o ambiente deles, né, o quarto do casal. Então, vai ficar alguma coisa, efeito surpresa para você aí visitar lá e ver a matéria de novo. Vocês querem falar alguma coisa? Vamos deixar para depois, né? Para deixar como elemento surpresa, e a gente espera que todos venham conferir conosco o trabalho lá da São João Decor, terceira edição. Legal. Já parabenizo os dois, porque pelo que eu vi ali, o projeto em 3D vai ficar maravilhoso. Vocês já estão de parabéns e a gente espera visitar a Decor. Obrigada, viu, Vivian? Nada. Obrigadão. Obrigado a você, Sônia.